Você quer operar a mama e tem menos de 20 anos e está se perguntando, será que eu devo fazer? Quais são as complicações, quais são as consequências? Isso é para mim? Bom, fica no vídeo que eu vou te explicar. Mamoplastia abaixo dos 20 anos ou aos 20 anos, tá? O que a gente tem que pensar? Independente se ela é mamoplastia de prótese ou mamoplastia de aumento, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar numa paciente de 20 anos, se vai ter filho ou não, tá? Essa é a primeira coisa. Olha, eu vou ter filhos, mas eu não vou ter filhos por agora, eu vou ter filhos daqui 2 anos, 3 anos, 6 anos, 10 anos. Tá? Então essa é uma paciente que a gente não tem que se preocupar muito com isso. Tá? Porque, lógico, quando você tem filhos, a mama cresce, muda, às vezes cai. Então, quando você quer ter filho muito próximo do que você pensa em operar, não tem porquê. Não tem porquê eu operar e daqui 6 meses querer ter filho. É óbvio. Então, é muito interessante você ter esse tempo para você poder curtir a sua cirurgia. Essa é a primeira coisa. A segunda que você tem que pensar também é na amamentação. Eu vou poder amamentar? Bom, eu vou te explicar rapidinho agora quando que você vai poder e quando você não vai poder. Primeiro, aquela paciente que só tem que pôr prótese, relaxa, não atrapalha a amamentação. Pode colocar prótese que não vai mudar nada a amamentação. Aquela paciente que tem uma mama muito grande, mas muito grande, aquela mama que chega quase na região do umbigo, vai atrapalhar a amamentação? Provavelmente sim, vai atrapalhar a amamentação. E aquela que é média, tá? Que é aquele intermediário, aí depende de como que é, quanto que tira. Então é basicamente isso, os extremos, muito pouco e vai aumentar, muito grande vai diminuir, essa daqui não atrapalha e essa atrapalha. O meio termo depende do quanto que vai tirar. Mas isso a gente consegue explicar durante a consulta, falar, olha, é provável que isso aconteça ou não, isso a gente sempre fala, tá? Então, a gente tem que pensar na amamentação. Lógico que hoje em dia existem outras alternativas, mas é muito prazeroso para a mãe amamentar. Segunda coisa, vou colocar prótese ou não? E aí? Tá? Eu vou ficar presa à prótese pro resto da vida ou não vou? Bom, aquela paciente que não tem nada de mama, tem que pôr prótese, não tem como eu aumentar sem prótese. Ah, mas eu posso fazer enxerto de gordura, eu posso fazer... Sim, mas não é a mesma coisa. Agora, aquela paciente que tem mama, será que eu só levanto a mama ou eu levanto e coloco uma prótese? Eu tenho preferência para só levantar. Por quê? Quando eu só levanto, eu reposiciono o tecido, levanto e monto a mama. Quando eu levanto e coloco a prótese, para fazer isso, eu tiro um pouco de tecido e coloco a prótese no lugar. Ou seja, sempre que essa paciente for mexer, ela não vai ter mais tecido, então ela sempre vai ter que usar prótese. Então, eu determino que a partir daquela cirurgia, para o resto da vida, entre aspas, ela vai precisar da prótese. Então, eu coloco sempre uma prótese na vida dela. Quando eu só levanto sem colocar prótese, sem retirar tecido, eu dou a opção de na próxima cirurgia, daqui a alguns anos ou quando precisar, ela poder manter sem a prótese ou colocar. Entendeu? Então, basicamente é isso. Eu falo isso muito para os pacientes. 20 anos vai ter uma vida inteira, a gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe como vai ser. Então, eu não gosto de indicar prótese desde cara quando não tem a necessidade. Tem pacientes que já querem a prótese por alguns motivos, tá? Ela marca mais, ela deixa o formato mais redondo, aí a gente acaba colocando, mas explica sempre isso para ela. Isso é muito importante estar explicando. Tem algumas outras consequências que o pessoal pergunta assim, mas e se eu colocar prótese, não vai dar síndrome ASA, síndrome de prótese de mama, BIALCL? Sim, existem complicações. Se eu falar aqui, eu vou precisar de um vídeo de mais ou menos 1 hora para explicar todas as complicações, desde as pequenas até as grandes, tá? Então a gente não vai entrar nisso agora. Mas existe, tá? E essa tem que ser avaliada, tem que ser conversado com o paciente. Então todo paciente quando vem colocar, fala, ó, a gente coloca, esses são os benefícios, e esses são os riscos, e essas são as complicações. Ah, mas vale a pena? Sim, vale a pena, né? Desde que você saiba o que é melhor para você, o que você gostaria. Que é um caso interessante de prótese, eu sei que não é nisso, mas a gente está entrando em escolha de tamanho. Por exemplo, se a gente escolher uma prótese um pouquinho maior, ela começa a aparecer aqui do lado, tá? Sabe quando você olha a pessoa de costas, o vulto da mulher de costas e vê a mama começando a se projetar na lateral? Particularmente eu acho isso muito bonito, mas tem muitas mulheres que odeiam mexer o braço e encostar na mama. Então, a gente tem que ver o que é bonito para cada um. Tem pacientes que acham isso bonito e que não ligam de bater o braço, então para ela é legal uma prótese que sai um pouquinho. Agora, tem pacientes que têm horror a encostar na mama com o braço, então para elas eu não posso. Então, sempre a gente tem que ver muito individual, tá?
mamoplastia é uma coisa individual, cirurgia plástica é uma coisa individual, tá? Que vai ser discutida entre você e o seu médico. Existem uma gama de coisas, existem infinitas coisas que podem ser feitas na cirurgia plástica de formas diferentes, quase tantas formas quanto um grão de areia na praia existem de quantidade. E a gente tem que conversar certinho. Então, para mulheres abaixo de 20 anos, a mamoplastia é uma ótima opção, com ou sem prótese. Lembrando que o uso da prótese pode, teoricamente, entre aspas, de novo, te indicar sempre usar prótese, tá? E que vale a pena em uma paciente que não tem uma programação definida para ter filhos. Se quiser saber um pouquinho mais, tiver uma dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou dar uma lida. Não leio só os primeiros comentários, eu leio todos, tá? E um grande abraço e até mais.